Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Sempre um prazer estar aqui com vocês e com todos os seus ouvintes nesse programa que tem a maior faixa de audiência aqui de Caicó e da região do Siridó. Prefeito, aproveitar aqui rapidinho, né, só para, sei que está se tornando até repetitivo, mas a impressão que passa é que com relação à Covid, Caicó está super tranquilo, né? Isso, Marcos. A gente tem percebido, pelo menos nesses últimos 60 dias, o arrefecimento total assim da pandemia, a diminuição de casos e o que levou a gente tomar a decisão de fechamento do centro Covid, porque como não estava vindo mais recursos de custeio, a gente teve que racionalizar os recursos da saúde para poder dar conta das outras situações aqui de Caicó. Então, há um arrefecimento, a campanha de vacinação de Caicó foi muito exitosa, inclusive essa semana a gente está fazendo um reforço da campanha de vacinação para as pessoas tomarem a terceira e quarta dose. Então, realmente a gente tem percebido que a vacinação fez o controle da pandemia. Evidentemente que a gente também não podia só olhar para a vacinação, tinha que também fazer as medidas do ponto de vista de ter uma rede assistencial capaz de fazer esse atendimento. E aqui eu quero parabenizar a equipe do Centro Covid, que atuou aí por mais de 2 anos, fazendo esse atendimento de baixa complexidade aos pacientes de Caicó. E também quero parabenizar toda a equipe da direção e também os profissionais de saúde do Hospital Regional do Siridó, que também são heróis e que fizeram um grande trabalho nesse ano de 2022, ano 2021 e ano 2019, quando começou a pandemia. Então, eu acho que as ações integradas, elas ajudam muito. Então, houve uma colaboração da Prefeitura Municipal de Caicó e também do Hospital Regional, que teve esse sucesso aí na nossa cidade, graças a Deus. Como é que fica agora? No caso, o município fica vigilante, fica mesmo reduzindo as ações, mantém algumas delas? Isso, Marcos, a gente continua vigilante em relação ao número de casos. Nós temos a nossa rede aqui de saúde de Caicó, nós temos 24 unidades de saúde e também temos o Hospital do Siridó, que faz o atendimento dos pacientes, das crianças, né, da infância. Então, à medida que a gente for percebendo um aumento de síndromes gripais que correspondam com testes positivos, a gente vai ter que realmente se preocupar para porventura abrir novamente o centro Covid. Mas assim, o Hospital Regional continua com a sua estrutura de internamento, não só para Caicó, mas também para toda a região do Siridó, o que nos dá uma certa tranquilidade, que se houver necessidade, o município, tanto o município como o estado, estão preparados para realmente reassumir esse papel de protagonismo no sentido de controle da pandemia. Nas últimas semanas a gente tem recebido muitas reclamações de situações que envolvem, por exemplo, dificuldade de acessibilidade em alguns bairros da cidade. E todo ano, por causa das chuvas, esse problema ele é recorrente, né? O município já pensa em iniciar um programa de recuperação desses bairros aqui em Caicó? Marcos, quando a gente pegou o município no ano de 2021, nós pegamos uma frota totalmente sucateada. Inclusive, ano passado a dificuldade dessa recuperação foi muito maior do que está sendo esse ano. Por exemplo, Caicó tinha de posse 2 retroescavadeiras que a gente encontrou, uma com motor batido e outra danificada por outros problemas. Nós hoje já estamos com essas 2 retroescavadeiras funcionando com a frota do município. E além disso, nós temos uma frota extra locada, que tem uma empresa que ganhou a licitação, que também atua também na questão de esgotos e também na recuperação de ruas. E recebemos do ministro Rogério Marinho uma pá carregadeira e também uma reta escavadeira hidráulica. O que acontece? Em alguns bairros a gente está tendo um período de chuvas e esse período acontece todo início de ano, e esse ano teve um diferencial porque esse período se prolongou um pouco mais. Normalmente as chuvas em Caicó acontecem no mês de fevereiro e esse ano começou no mês de março, se estendendo até o mês de abril. Então provocou um período mais longo de chuvas que acabou afetando a vida dos bairros, especialmente aqueles bairros que não possuem nenhum tipo de pavimentação urbana. Então, a gente vai iniciar, na verdade já iniciamos semana passada, conseguimos alguns materiais, porque para poder fazer, por exemplo, abrem crateras em alguns bairros. E aí, para colocar material, a gente tem que escolher
o tipo de material. Não adianta pegar, por exemplo, uma metralha que tenha ferro ou algum outro material que possa danificar o veículo das pessoas. Então a gente identificou alguns materiais, fizemos algumas ruas que estavam com dificuldade realmente de acesso. Ontem, por exemplo, no bairro Paulo VI, na rua Luiz Fontes Rangel, que é uma rua que deveria ter sido feito um anel viário ali daquela comunidade, ela estava com muita dificuldade de acesso. Ontem a prefeitura foi lá e colocou material para melhorar. Também no acesso do João Paulo II, ali ao lado do Castelo de Ingadi, também essa semana a gente colocou. Então, a nossa Secretaria de Infraestrutura está mapeando essas localidades. A gente percebeu que, pelo menos essa semana, teve um pouco mais de arrefecimento da chuva, uma diminuição da quantidade do período invernoso. Então, a gente acredita que nesses 15 dias a gente vai ter uma ação mais efetiva com relação à terraplanagem e também com relação de melhorar a mobilidade urbana nesses bairros. A ideia, no caso, é concluir um bairro para poder chegar para outro ou ir revezando um pouco também? A gente vai pegar, pelo menos, os pontos mais drásticos de cada bairro, Marcos. Porque, por exemplo, se a gente for fazer um bairro completo, vai demorar mais. Vai demorar mais e a gente não vai conseguir atender outra comunidade. E, infelizmente, essa situação de pavimentação, Marcos, é uma situação que vem de muitos anos. Caicó teve uma falta de política nesse sentido e que a prefeitura deve muito à sua população, né? As gestões, do modo geral, devem. E eu me sinto devedor e me sinto muito responsável por essa tarefa de conseguir recursos para a gente realmente conseguir pavimentar o maior número de ruas na nossa cidade. Caicó é uma cidade hoje que tem 31 bairros. Esses bairros hoje tem falta de saneamento básico, nós sabíamos dessa situação, falta de pavimentação urbana. Então, todos os esforços que nós temos feito, Marcos, foi no sentido de garantir que Caicó não perca mais emendas federais, que isso era uma realidade, realmente uma triste realidade que acontecia, e eu me sinto realmente devedor à população de Caicó. Mas eu acredito que a gente tem avançado muito. Por exemplo, nesse ano de 2021, Marcos, para 2022, nós conseguimos calçar, ou estamos com recursos garantidos, para calçar 33 ruas em Caicó. Então, e mais de 25 dessas já foram calçadas. Só no bairro de Boa Passagem, que a gente tem aquela parte alta da Boa Passagem, a gente já tem recursos já calçamos 2 delas e temos recursos para calçar ainda esse ano mais 5 ruas no bairro de Boa Passagem. Na Solidade a gente também está fazendo a pavimentação em várias ruas. Paulo VI a gente fez uma rua, Nova Caicó também foi uma emenda da gestão passada, nós estamos concluindo. Daci Fonseca também estamos calçando várias ruas. Bairro Paraíba a gente está terminando de calçar as ruas que não eram pavimentadas e esse ano provavelmente a gente vai calçar essas ruas por trás do Hospital do Siridó e por trás do 1º Batalhão de Polícia Militar. Penedo a gente calçou alguns trechos de ruas que faltavam calçar. João 23 também calçamos 2 ruas. Intães, Vila do Príncipe, Alto da Boa Vista. Na Palma temos um recurso para calçar uma rua. E a gente está esperando a autorização da Caixa para calçar 2 ruas no João Paulo II e uma rua no Vila Altiva, que vai ser a rua Dionísio Carneiro, que é uma rua extensa que vai dar acessibilidade. E essa semana a gente teve um contato com a Atacadão, que é a empresa que está se instalando aqui em Caicó. Eles ligaram para mim e eles estão fazendo um estudo para conseguir fazer. A gente tem uma lei hoje no município, Marcos, que faz a questão da parceria de pavimentação. Essa lei hoje você pode investir todo o seu recurso de IPTU e reverter 100% em IPTU, ou seja, você vai entrar com requerimento na Secretaria de Planejamento, com orçamento. Esse orçamento pode ser individual ou coletivo, e aí, dentro desse orçamento que você entrar na secretaria, a gente vai autorizar você descontar em IPTU ou outras taxas do município ao longo dos anos. Isso depende do valor da obra? Depende. Eu posso, por exemplo, usar o meu IPTU por 10 anos para fazer uma obra, não? Pode. A lei permite isso. Até 10 anos ou mais do que isso? Tem mais de 10 anos. Vai depender do orçamento. Eu posso juntar a rua todinha para fazer? Pode juntar a rua todinha para fazer. O problema é que a gente tem verificado que nas ruas tem muitas casas alugadas, casas com nomes de outros proprietários, e ele não está conseguindo fechar a rua para fazer esse calçamento. Por exemplo, a gente teve uma conversa com a associação do Mainardi, então eles levaram essa dificuldade que realmente
boa parte das pessoas querem usar essa lei para poder fazer a pavimentação, mas apontam algumas dificuldades, que tem casas que têm proprietários diferentes. E também a dificuldade de que você tem que estar com um montante de recursos em mãos para poder pagar a empresa para fazer a pavimentação. Porque só aí, depois que você pagar a empresa, é que você vai poder descontar em IPTU nos próximos anos. Eu me lembro que na época de Bibi tinha um projeto parecido com esse. O município entrava com material, que era o mais caro, e o morador entrava com a mão de obra. Nesse aqui, no caso, o morador entra com a obra toda, tanto o material como a mão de obra? O morador entra com material e mão de obra. Só que na época não descontava no IPTU, né? Isso. Essa lei foi aprovada no governo de Roberto. E era 80%, você só conseguia reverter isso, 80% das taxas municipais. Hoje a gente fez uma modificação para fazer 100%, ou seja, a pessoa vai poder investir seu recurso e descontar 100% nas suas taxas municipais. A lei que você está mencionando, Marcos, é uma lei realmente que hoje ainda vigora no município. Só que o município tem que ter disposição orçamentária para poder fazer a compra desses materiais. Então, a gente está vendo, ano passado a gente achava que ia ter um orçamento específico para esse tipo de parceria, do município dar o material e os moradores entrarem com a mão de obra. Essa lei não gera crédito nos seus impostos, é bastante importante a gente dizer isso, que as pessoas que optarem por essa lei e o município tendo orçamento, você não vai poder descontar de IPTU, porque o município já está lhe ajudando com relação ao material. Mas, assim, eu acho que nesse pouco tempo aí, Marcos, acho que a gente vai conseguir concluir o ano de 2022 garantindo e pavimentando quase 40 ruas no município de Caicó. Agora, é muita burocracia conseguir essa parceria? Por exemplo, se os moradores da rua onde eu moro queiram, por exemplo, calçar, né? Estou dando aqui um exemplo hipotético, né? Como é que eu faço? Chego na secretaria, é fácil você realmente ter acesso a essa lei? Não tem dificuldade nenhuma. A gente tem a Secretaria de Planejamento e Articulação Institucional. Você vai entrar com um requerimento, você pode escrever a própria punha esse requerimento, mostrando os moradores que se interessam por isso, e você vai anexar o orçamento desse calçamento. Hoje, qualquer obra pública, ela tem que respeitar a tabela SINAP. Essa tabela é uma tabela nacional que a Caixa Econômica utiliza para fazer os orçamentos públicos. Então, esse orçamento não pode ser maior do que a tabela SINAP, porque já é o orçamento que o município faz para fazer as próprias licitações. Então, o metro de calçamento nessa tabela, ele é avaliado a cada 2 meses. Então, você vai pegar um engenheiro ou uma empresa, essa empresa vai apresentar esse orçamento, olha, a rua vai ficar por tanto. E aqui está aqui o gasto em areia, o gasto em brita, em cimento, em paralelepípedo, em meio fio. E aí a gente vai avaliar. A equipe de engenharia vai fazer uma análise desse orçamento. A equipe dando parecer de ok, a gente encaminha para a Procuradoria. A Procuradoria vai fazer o parecer em relação à lei. O parecer sendo favorável, nós encaminhamos já para a tributação. A tributação já fica autorizado a fazer o crédito de taxas municipais para essas pessoas que fizeram o requerimento. Então, é um requerimento simples, que teoricamente não é para demorar mais de 30 dias na resposta para essas pessoas. Isso é só para calçamento? Ou, por exemplo, digamos que eu moro no bairro Adilson Dias, quero construir uma praça no bairro com os moradores. Também serve essa lei? Hoje essa lei é só para pavimentação. Certo. Então, a gente está fazendo essa discussão junto da Secretaria de Planejamento e também da Procuradoria, para a gente encaminhar um novo projeto de lei, modificando essa lei, para que pessoas, por exemplo, que tenham empresas ou que tenham um crédito de taxas municipais maior e queira fazer uma melhoria no bairro, uma edificação no bairro, um equipamento comunitário naquela comunidade, ela possa também fazer esse investimento e descontar em IPTU. Inclusive, a gente tem algumas pessoas interessadas nesse tipo de ação. Ou seja, fazer um equipamento comunitário para aquele bairro e aí descontar em taxas municipais. A gente deve encaminhar ainda nesse mês de abril esse projeto de lei para a Câmara Municipal para fazer essa modificação na lei que a gente já existe na questão de pavimentação. O ouvinte ele é muito atento. O ouvinte disse que na entrevista passada você anunciou de 2 a 3 ruas pavimentadas lá na Vila Altiva. Agora já baixou para uma. O que aconteceu? Isso, a gente tinha um recurso de R$800 mil, Marcos,
e esse recurso a gente achava que daria para calçar 2 ruas no João Paulo II e 2 ruas no Vila Altiva. Inclusive o projeto da rua Joel Dantas está pronto. Nós fizemos a topografia da rua Joel Dantas e nós gostaríamos de ter incluído essa rua. Que seria o anel viário, no caso. Que seria o anel viário. Mas, infelizmente, o recurso de 800 mil não deu para calçar a rua Joel Dantas neste momento. Mas ainda vai continuar no nosso radar. Inclusive, existem promessas ainda esse ano de entrar a emenda, convênio novo em Caicó, para a gente garantir essa pavimentação da Joel Dantas e concluir o anel viário do bairro Vila Altiva. Moradores do bairro Mainá perguntam que providências você pensa em tomar com relação ao bairro, que tem ruas intransitáveis, e como é que você recebeu aquele protesto das faixas dos moradores alegando que paga IPTU caríssimo e o município está pouco presente no bairro? Olha, é bastante interessante que a gente tem tido um cuidado muito grande, Marcos, em se aproximar da comunidade. Inclusive, eu nunca me furtei de não ir a nenhum pedido, quer dizer, a nenhuma solicitação de ir até a comunidade, fazer a reunião com a Associação dos Moradores. Realmente existe uma dívida por parte da Prefeitura Municipal, que isso independe de eu estar na gestão. Hoje, infelizmente ou felizmente, eu estou na gestão municipal e acabo assumindo o ônus e o bônus por isso. Então, eu quero dizer aos moradores do bairro Mainardi, assim como os moradores do bairro Vila Altiva, João Paulo II, Recreio, enfim, os moradores dos bairros mais afastados do centro da cidade e que padecem realmente de serviços públicos, que a Prefeitura de Caicó tem uma dívida com esses moradores. Então, o protesto é mais do que legítimo. Qualquer pessoa que estivesse no meu lugar, ele estaria recebendo esse protesto caso os serviços que as pessoas que moram nessas localidades querem não consigam chegar. Mas eu quero dizer a esses moradores que nosso esforço tem sido integral. Eu tenho acordado cedo, trabalhado até tarde, todos os funcionários da prefeitura sabem do meu compromisso. A burocracia no nosso país ela é muito grande. A gente tem que ficar toda hora atento em relação, principalmente essa questão de convênio federal. O que eu posso garantir a Caicó e aos moradores do Mainardi é que Caicó não perderá mais emenda. Nós estamos tentando recuperar a capacidade de investimento do município. Olha, Marcos, é uma coisa muito plausível, né? Uma coisa muito clara. O endividamento de Caicó é muito alto. Uma cidade como Caicó era para ter sido cuidado do ponto de vista fiscal muito melhor. Por exemplo, as gestões passadas deixavam de pagar o INSS e todo mês sobrava em caixa 1,5 milhão, 1.800.000 reais para você fazer o que quisesse com esse recurso. Então, precisa fazer um questionamento. O que foi feito com dinheiro que não se pagou o INSS do município? Isso é um questionamento muito lógico. Porque, por exemplo, se a cada mês, se eu deixasse de pagar todo mês o INSS dos funcionários da Prefeitura de Caicó, eu tinha 1.800.000 em caixa. Se eu pegasse metade desse recurso ao longo de 12 meses, 900.000 reais vezes 12. Então, dava mais de 1,5 milhão de recursos, Marcos, que eu ia ter disponível. Ora, 1,5 milhão. Muito, sei lá, 5, 6 milhões de reais que eu ia ter disponível para fazer investimento nos bairros de Caicó. Então, a gente passou a ter uma gestão séria em relação às finanças. Salmo me disse, Tadeu, eu não faço isso porque eu sei que a conta vem depois. E está chegando a conta. A Receita canetou agora 11 milhões de reais, que a gente está esperando o Sistema B para poder parcelar em 240 meses. E isso é os 11 milhões sem multas e juros. Então, eu quero dizer a Caicó que a gente está tendo uma gestão séria e responsável. Mas também a gente não tem como, em 15 meses, fazer a transformação que não aconteceu em 20, 30, 40 anos na nossa cidade. Mas eu quero dizer que, olha, eu lembro que tinha sido conseguido, quando a gente começou o mandato, tinha uma história de uma emenda de 5 milhões de reais que tinha sido conseguido de pavimentação. Daquelas ruas pavimentadas. Isso. O que aconteceu com aquela emenda? O município estava no calco e perdeu. Entraram com a liminar, o juiz negou a liminar. Eu ainda tentei buscar algum meio de salvar essa emenda, mas não conseguimos salvar essa emenda de 5 milhões. Por exemplo, se o município de Caicó não tivesse perdido essa emenda,
hoje nós estaríamos com bairro Mariná, Vila Altiva, os bairros da cidade que não tem pavimentação, com acesso à pavimentação. E eu estava executando essa emenda. Mas eu continuo na luta. O ministro Rogério Marinho, o ex-ministro, na verdade, me disse que vai tentar buscar, junto com os deputados federais, a gente encontrar uma forma de conseguir uma emenda aí, ainda esse ano, para garantir recursos de pavimentação, que a gente consiga fazer pavimentação nos bairros de Caicó e atenda esse anseio. E é bastante interessante, Marcos, que esses loteamentos antigos em Caicó, hoje a legislação não permite que esses loteamentos sejam feitos sem saneamento básico. Mas na época foi permitido que esses loteamentos fossem feitos com fossa e sumidouro. Assim, a gente queria que esses bairros tivessem saneamento básico. E assim, o município de Caicó tem um convênio com a CAERN que todos os investimentos de saneamento básico em Caicó até 2041 tem que ser feito pela CAERN. O município não pode fazer esse tipo de trabalho. Inclusive, a gente, desde o ano passado, vem trabalhando com a CAERN com um convênio da época daquele saneamento da Zona Norte, que parou, tem 4 milhões de reais de recurso em caixa, e essa obra não foi retomada em quase 15 meses. Eu já falei pessoalmente com a governadora do estado, falei com o deputado estadual Vivaldo Costa, com o presidente da Assembleia, e a promessa que o edital de licitação desse saneamento básico aconteça, seja lançado ainda nesse mês de abril. Então a gente espera que a CAERN possa trazer investimentos mais significativos e que a gente perceba realmente a atuação da CAERN no que diz respeito ao tratamento de esgoto. Moradores do bairro Mainá perguntam se não seria possível o município destinar, por exemplo, um trator para melhorar os acessos da rua lá? Isso. Trator não vai fazer diferença. Por quê? O trator não tem o que a gente chama de material maleável para fazer essa recuperação. O que precisa é reta escavadeira e enxadeira e também caçamba. Eu quero dizer aos moradores que a gente já fez alguns serviços aí na rua, inclusive na sexta-feira que antecedeu o período chuvoso, nós fizemos acho que 2 ruas. Infelizmente a chuva levou todo o aterro. O que a gente está pegando? Caco de telha. A gente identificou uma empresa que doou alguns materiais de caco de telha. E a gente está pegando, eu acredito que até sexta-feira a gente vai fazer uma ação emergencial no bairro Mainardi para poder recuperar algumas ruas que estão intransitáveis. Gente, são muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp, né? Vou começar aqui a fazer as perguntas aqui, porque senão a gente não vai contemplar nenhuma das perguntas aqui dos nossos ouvintes, né? Certamente algumas perguntas já foram respondidas aqui pelo prefeito, o que você identificar que foi respondido a gente passa, né? Prefeito, como é que está sendo realizado e onde estão sendo realizados os exames de endoscopia digestiva? Dei entrada no sistema do posto de saúde do exame desde o ano passado e não tenho recebido nenhuma informação. Marcos, a gente retomou essa atividade de endoscopia e colonoscopia. Hoje estão acontecendo no Hospital do Seridó. A gente fez um convênio com a clínica aqui do município. Tem 2 clínicas aqui no município atuando. Então, acredito que era interessante essa pessoa que está com esse exame esperando há mais de um ano, voltar na unidade para pegar uma declaração do médico da unidade, mostrando que esse exame precisa ser feito com maior brevidade. Porque às vezes vão acontecendo urgências que atrapalham esse cronograma, mas todo mês, se eu não me engano, é uma vez por mês, há esse atendimento em 2 prestadores aqui no município de Caicó. Tem mais perguntas? Bom dia, pedi ao prefeito que mande fazer a limpeza das bueiras da passagem molhada do João 23. Isso. A gente já fez ano passado 4 vezes essa limpeza de bueira, lá no bairro João 23. Inclusive foi o bairro que mais teve limpeza de bueira em Caicó. Mas infelizmente, em virtude da chuva, houve uma situação. A gente já fez a limpeza ali do bairro João 23, na rua José Maria Gonçalves Vale, ali na famosa Baixa da Cachorra. Só que, Marcos, a gente está iniciando os anos letivos e tanto as escolas municipais como as escolas estaduais precisam do serviço de capinagem e retirada de pequenos entulhos. Então a gente teve que dar prioridade nesse início de ano e a gente está finalizando esse serviço, pelo menos até agora no mês de março. Mas está no cronograma ainda esse mês de atender essa limpeza de bueiro lá no bairro João 23. Pergunta ao prefeito sobre a reforma do posto de saúde do Manhoso. O Manhoso, a gente fez a ordem de serviço
Infelizmente, a gente teve outras unidades de saúde que estavam precisando mais, Marcos, como é o caso da Nova Caicó, João Paulo II e também centro da cidade. A gente começou lá no João Paulo II uma pequena reforma, porque teve várias infiltrações, mas ainda nesse mês de abril, a equipe vai chegar para começar o serviço. Agora, é interessante que o serviço vai ser feito em 2 etapas no Manhoso, porque o prédio que era o posto de saúde do bairro, Marcos, ele praticamente foi demolido ao longo dos anos. Então não tinha mais condições da gente fazer qualquer reforma, porque o prédio foi edificado sem alicerce. Então, para vocês verificarem a situação, o prédio do posto de saúde do Manhoso foi edificado sem alicerce, ou seja, foi chovendo, infiltrando e as paredes estavam todas danificadas. Como a escola ao lado, ela não funcionava mais porque não havia demanda de estudantes, a gente colocou a unidade lá para funcionar, mas a unidade precisa fazer as adequações para colocar a cadeira de dentista e melhorar algumas situações. O que a gente vai fazer emergencialmente? Nós vamos fazer a rampa de acesso do posto do Manhoso e vamos tentar colocar a cadeira de dentista para funcionar lá naquela escola. Então, depois que a gente vai fazer o serviço geral, que vai contemplar realmente a fazer uma melhor unidade ali para aquela comunidade. Pergunta ao prefeito por que é tão difícil aos gestores municipais, não só ele, mas os anteriores também, explicar essa buraqueira na cidade. Cadê o asfalto das ruas anunciado há 13 anos? Isso aí foi a grande dificuldade ao longo dos anos em Caicó, que foi a falta de acompanhamento, Marcos, desses convênios. Eu, particularmente, me dediquei a área que eu, apesar de ser profissional de saúde, durante esse período que eu estou como prefeito de Caicó, a área que eu mais me dediquei foi no acompanhamento desses convênios. O convênio do asfalto é um convênio de 2014, ou seja, tem aí pelo menos 8 anos, né, de convênio. Esse convênio já era para ter sido executado por completo, Marcos. É inadmissível que você tenha um convênio de 8 anos e que não seja executável, como era o caso da ciclovia. E aí a gente conseguiu executar. Rodoviária, desde a época da segunda gestão do governo de Bibi. E aí a gente está conseguindo terminar, se Deus quiser, ainda nesse primeiro semestre, com vários problemas dentro do contrato. Só na rodoviária tinham 3 contratos. E a gente tinha que verificar, colocar as informações coadunando para que a gente não tomasse nenhuma decisão que prejudicasse o município. Então a gente, graças a Deus, encontrou o denominador comum da rodoviária e a rodoviária vai ser concluída ainda esse primeiro semestre. O convênio do asfalto também é o mesmo problema. Quando nós começamos a gestão, conversamos com a empresa que estava com o contrato vigente e aí a gente verificou que entre o governo de Robson e de Marcos do Manhoso, houve um lapso do contrato, ou seja, não houve renovação do contrato de aditivo de prazo. Então, havia um período do contrato que estava sem data. E aí, quando Robson Araújo voltou para o governo, continuou o contrato sem verificar esse lapso. Então, a gente achou melhor, achou mais prudente. E como a empresa tinha um aditivo que estava sendo pago sem parecer da Procuradoria Jurídica, a gente achou melhor destratar o contrato, porque a empresa disse que pelo preço que estava a licitação, não tinha condições de executar o convênio. Então, a gente achou melhor destratar e fazer a recontratação. Só que essa recontratação, a gente teve que analisar todas as ruas que tinham sido pavimentadas, verificar o preço, fazer a atualização desse preço pela tabela Sinap e encaminhar para a Caixa. Só que entre idas e vindas, houve um período que demorou quase 8 meses para que isso acontecesse. A Caixa veio a autorizar a nova licitação do asfalto em novembro do ano passado. Em dezembro, nós, acho que em janeiro, Marcos, se eu não me engano, nós anunciamos o edital de licitação e aí essa licitação está terminando agora no mês de abril. Inclusive, já foi, se eu não me engano, foi publicada a empresa vencedora. Agora, existe o prazo aí legal. Parece que teve uma outra empresa que entrou com mandato de segurança. A gente está verificando aí o que vai acontecer, porque como é um contrato que tem um valor, um montante muito significativo, e é importante destacar o seguinte, para poder concluir o contrato com as ruas que estavam no convênio, o município vai ter que colocar R$ 2 milhões para terminar esse contrato no valor que está hoje o asfalto.
Então, é também uma dificuldade que a gente vai enfrentar em relação a esse asfalto. Mas eu quero dizer que a gente vai fazer todo o esforço necessário para que a gente consiga realmente terminar esse convênio e não deixar essas ruas sem serem pavimentadas. Bom dia, Marcos Jantos. Quero parabenizar o doutor Tadeu pela sua administração. Que Deus lhe dê forças para continuar fazendo esse trabalho de gestor da nossa cidade. Está de parabéns por ser o prefeito mais jovem de toda a história de Caicó, Gilvan Eletricista e Daniela, né? Está aqui lhe mandando aqui os parabéns. Obrigado aí, Gilvan. Uma pergunta aqui: há algum projeto para tirar o presídio, o Pereirão aqui de dentro de Caicó, ou isso é o governo do estado, no caso? Na verdade, o presídio de Caicó, acho que foi um erro estratégico na época que foi edificado. Infelizmente, eu acho que isso trouxe foi uma das consequências da presença do presídio hoje, a criminalidade hoje em Caicó com um número alarmante. Mas, Marcos, eu fiz essa solicitação ao vice-governador na visita que ele veio fazer em relação ao aeródromo. Eu disse, doutor Antenor, eu acho que o governo precisa estudar uma outra área para fazer um novo presídio em Caicó. Primeiro porque esse presídio que existe, do ponto de vista técnico, ele já não dá conta da necessidade da região. E segundo, que ele está inserido na entrada da cidade. E isso, praticamente, eu acredito que não é uma coisa normal que tenha acontecido na nova política de segurança pública. E aí ficou dele avaliar essa situação, verificar se a secretaria, que hoje tem uma secretaria específica no governo do estado em relação a essa questão das penitenciárias, elas elaborarem projetos e tudo mais, mas a gente oficializou isso ao vice-governador, doutor Antenor, em relação ao pensamento do governo, a preparação do governo, para que pudesse pensar numa alternativa ao Pereirão aqui em Caicó. Tirar o Pereirão aqui do centro da cidade. Iria para onde, né? Porque, no caso, não dá para tirar o presídio de Caicó e não construir outro, né? Isso, tem que haver uma nova construção. Só pode desativar o Pereirão se tiver uma nova construção de presídio aqui na cidade. Mas eu, particularmente, fiz essa solicitação ao vice-governador para que se pensasse na construção de um novo presídio mais afastado de Caicó. Um presídio agrícola, por exemplo? Um presídio agrícola. Então, ficou dele pensar, também estava presente o Coronel Araújo, mas isso não depende da vontade minha especificamente e nem do município de Caicó. Tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp e para o prefeito sabemos que o nosso trânsito é um caos, porque a regulamentação da Augusto Monteiro já teve sua regulamentação colocada em prática e as outras não? Pergunta ouvinte. Olha, nós quando começamos a gestão também tivemos esse grande desafio que foi a implementação do trânsito de Caicó. E aqui eu quero fazer um parabéns ao procurador-geral do município, doutor João Braz, que colocou essa causa debaixo do braço e disse, Tadeu, eu só sossego quando a gente tirar esse trânsito do papel. Então a gente verificou que havia uma lei regulamentando o trânsito, só que essa lei não estava em prática. Então a gente olhou a lei, verificou que não tinham sido criados os cargos dessa lei, e aí a gente conseguiu criar esses cargos e conseguiu fazer a coordenação municipal de trânsito. Depois da criação da coordenação, Marcos, a gente passou a fazer o trabalho burocrático de reconhecimento a nível federal, todos os passos que precisavam para a implementação do trânsito. Pois bem, a gente escolheu Elizabeth para tomar de conta da Semutran. Ela veio cedida do governo do estado. Ela tem feito um trabalho realmente muito importante, muito dedicado, ininterrupto, e a gente conseguiu o reconhecimento federal do trânsito de Caicó. E aí, a partir disso, a gente criou condições para fazer o convênio com o Detran, que hoje está formalizado, e agora a gente está terminando de minutar o convênio com a Polícia Rodoviária Estadual. Por que Caicó tomou essa decisão? Porque a gente hoje não tem condições de fazer um concurso. E o concurso hoje, para Amarelinho, agente municipal de trânsito, hoje em dia, o guarda municipal, ele pode atuar como agente municipal de trânsito. Então, teoricamente, se a gente fizer um concurso, vai ter que fazer também para guarda municipal. Então, a pessoa que servirá como agente municipal de trânsito, ela também atuará como guarda municipal. Então, a gente, nesse momento, não tem condições orçamentárias para a realização desse concurso. Então, a princípio, a gente vai começar com
essa situação desse convênio com a Polícia Rodoviária Estadual, só que tudo é a burocracia do nosso país. Nós gostaríamos de ter finalizado esse processo há 6, 8 meses atrás. Mas eu acredito que até o final desse primeiro semestre, a gente vai estar com os policiais rodoviários estaduais, sendo agente municipal de trânsito. Inclusive, nós estamos agora contratando uma empresa, Marcos, para fazer todo o estudo do tráfego da cidade, inclusive os fluxos, estacionamento, zona azul, semáforo. Então essa empresa vai vir fazer esse estudo todinho. Eu acredito que mais ou menos depois da contratação, em torno de 45 dias, esse estudo estará pronto e a gente vai apresentar à sociedade de Caicó. Muito bem, são 7 horas, 7 minutos. Queria combinar, prefeito, para a gente ir para um rápido intervalo comercial, você permanecer, já bem vai receber um cafezinho com água com água de coco, né? E, gente, eu de antemão aqui eu já vou pedir desculpa aqui aos nossos ouvintes. Eu sei que quem manda a pergunta porque quer que ela seja feita, mas é humanamente impossível a gente fazer o número de perguntas que chegaram aqui no nosso programa, né? Mas nós vamos fazer aqui o possível para contemplar o maior número de perguntas. Não desliga o rádio, já a gente volta com a segunda parte da entrevista com o prefeito Dr. Tadeu, aqui no nosso Panorama 95. No supermercado.